E falando-se desse assunto que é extremamente contemporâneo e precisa ser esclarecido e divulgado, faço questão de colocar todos os pontos necessários ao correto compreendimento da situação. Inicialmente, vale lembrar que a Codesa é uma empresa de economia mista, mas que, porém, ela possui uma grande participação do poder público. Vamos dar números, Ademar. Ela é mais de 99% do município de Lagoa Vermelha, sendo que os outros acionistas possuem algumas cotas minoritárias, né, no sentido de caracterizar a figura jurídica como de economia mista. O que isso traz de diferença? Na verdade, ela tem uma maior liberdade do que se ela fosse uma autarquia ou se fosse, então, uma empresa pública, por assim dizer. E é justamente esse o questionamento que havia vindo sendo enfrentado a partir de um apontamento do próprio Tribunal de Contas, questionando a relação do município de Lagoa Vermelha para com a Codesa. O entendimento do Tribunal de Contas, depois validado pelo Judiciário, sendo que o município interpôs diversos recursos que acabaram não logrando êxito, era de que justamente o processo não poderia ser por ato de delegação, como então era feito. Anteriormente, né, então se sentava o diretor da Codesa, o conselho de administração, o prefeito, se fazia uma planilha de custos e em cima dessa planilha de custo era feita a remuneração dos serviços de coleta do lixo seletivo e orgânico, varrição e roçada, todos no mesmo, digamos assim, ato de delegação para a Codesa. No entanto, o espelhamento da Codesa em empresas como a Codeca ou a Codepaz se faz de uma forma de imaginar o exemplo dessas empresas. Porém, estes exemplos surgiram antes da Lei 8666 de 93 e, por consequência, elas continuam com o direito ou com a sua forma de relação com a jurídica com a prefeitura mantida, o que não é, de certa forma, uma garantia, digamos assim, de resolução de conflitos ou de problemas. O que pode-se perceber é que ambas companhias, historicamente, vêm apresentando balanços com prejuízos, com dificuldades de enfrentamento. Como a Codesa surgiu depois da lei que rege as licitações, ela não pode utilizar esse instrumento. Então, pode-se dizer que a natureza jurídica da Codesa ela é equivocada. O que nos leva a imaginar em duas possibilidades. Ou a licitação do serviço, que é o caminho que nós optamos, que nada mais era, Ademar, do que a privatização do serviço. Só não vai ocorrer a venda do patrimônio com a garantia do serviço, porque ela só tem o município de Lagoa Vermelha e não há como assegurar este contrato para um futuro investidor que viesse a comprar a Codesa. Então, o outro caminho possível seria a transformação da mesma numa empresa pública ou, mais propriamente dito, numa autarquia. O que também, de certa forma, ao nosso ver, não faz sentido, considerando que se fosse para fazer deste modo, deveria o município executar de forma direta, ou seja, com a sua própria estrutura, o que ao nosso entender também não seria o melhor caminho. A opção pela terceirização, pela privatização, ela vai trazer alguns benefícios. Primeiro, é a finalização desse questionamento judicial do Tribunal de Contas, do Judiciário, para com o município de Lagoa Vermelha. Segundo, é a segurança de um preço compatível com o mercado. Ao se fazer uma licitação, você abre a possibilidade para que diversas empresas participem. E aí nós teremos, então, a possibilidade de a Codesa venha a ganhar algum destes serviços. O que houve na primeira licitação? Nós incluímos os objetos tais quais eles são para com a Codesa, ou seja, coleta de lixo seletiva e orgânica, varrição e roçadas. No entanto, a recomendação foi para que seus objetos fossem individualizados. Então, é uma licitação de coleta de lixo orgânica e seletiva, uma licitação de roçada e uma licitação para a varrição do perímetro urbano. E, nesse sentido, amplia as chances, por se dizer, que a Codesa possa vir a ganhar. No entanto, a nossa resguarda, nossa questão é justamente também observar o preço, observar o valor. Inclusive, não há como se ter uma garantia antes que ocorra o processo licitatório, mas há uma expectativa de redução de custos, o que se faz extremamente pertinente.